aprofundamento do vídeo de hoje é conhecido bem antes dos babilônicos, passou por durante milênios e milênios, mas mesmo assim é um composto tóxico e você não deve ingerir. Vem cá comigo para você poder entender. Apesar do uso recreativo, né, medicinal e também ser conhecido há muito tempo, o álcool não é uma substância só, tá? É uma classe, como eu já tinha dito isso em sala de aula para vocês. É a classe dos compostos alcoóis, tá? E esses compostos alcoóis, eles se diferenciam dos hidrocarbonetos pela presença de uma espécie chamada de hidroxila ou oxidrila, tá? Ligada diretamente à cadeia de carbono. E com essa presença, nós temos a modificação da cadeia carbônica. Ela passa de um hidrocarboneto e entra dentro de uma nova função orgânica, que é a função álcool, tá? E aí o mais interessante é porque existe uma classe de álcoois, né? Não é apenas um álcool existente. Eu posso ter álcool monossubstituído apenas, ou seja, apenas com uma hidroxila ligada diretamente a ele. Eu posso ter um álcool dissubstituído, duas hidroxilas e assim por diante, tá? Então, chegar num posto de gasolina e falar assim, eu quero o álcool, eu quero que abasteça meu carro, minha moto com álcool, é um erro, que a gente chama de erro social, tá? Porque álcool poderia ser qualquer coisa que tenha hidroxila ligada à sua cadeia carbônica. O que nós consumimos como combustível é o etanol, tá? Proveniente do craqueamento, na maioria das vezes, do craqueamento do petróleo, que é um hidrocarboneto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então, o aspecto geral de um composto álcool é esse aqui, tá? Nós temos um carbono que ele está ligado com uma hidroxila, tá? Essa hidroxilazinha aqui bem bonitinha, tá? E aí, esse álcool, como eu falei para vocês, ele pode ter N formações, tá? Ele pode ser encontrado em bebidas etílicas, e aí eu vou reservar uma aula de dúvidas somente para falar sobre isso, porque bebidas etílicas ali tem ali uma certa rixa, tá? Porque, por exemplo, a bebida cerveja, ela só pode ser chamada de cerveja por causa de uma lei chamada Rijksdataverordening, que ela é de 1505, tá? E ela informa que só pode ser considerada cerveja aquela substância, aquela solução preparada com quatro ingredientes: malte, lúpulo, água e cevada, tá? Mas isso aí a gente deixa para depois, tá bom? E a gente tem o etanol de uso doméstico, né? O álcool doméstico. Esse álcool de uso doméstico, na maioria das vezes, ele é preparado por um processo de fermentação. Na verdade, tanto as bebidas à base de etanol, que são fermentadas, eu vou mostrar para vocês o que significa isso daqui a pouquinho, elas são de origem, né? Elas são provenientes para um álcool doméstico. O álcool de combustível, craqueamento, tá? Mas o que que significa isso, professor? Bem, antes de mais nada, eu preciso apresentar para vocês que existe uma substância, né, um composto inicial, o menor álcool possível, que é o metanol, tá? Que é um átomo de carbono ligado a uma hidroxila, tá? E aí eu até coloquei aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem, né? Tá aqui ó, uma frase dos Lusíadas, de Luís de Camões, que ele fala assim, amor
é fogo que arde sem se ver. Eu fui escrever, né? Amor não é fogo que arde sem se ver. O nome disso é metanol, né? Porque realmente o que acontece é que o metanol, como ele é um álcool, ele é um vaporizante, né? Ele entra em combustão e ele tem uma chama que não é perceptível ao olho nu, né? Ao olho humano. Ele entra no campo do infravermelho. E quando ele entra nesse campo do infravermelho e ele entra em combustão, a gente não consegue observar. Então acontece muito acidente em corrida de Fórmula 1, a pessoa sai, pilotos saem correndo de dentro do carro, se batendo todo e ninguém entende por quê, porque eles literalmente estão pegando fogo por causa do metanol, tá? Eles estão abolindo a utilização do metanol por ser altamente tóxico, tá? E aqui que está a chave da questão. Olha só, a partir de agora, nós vamos estudar uma classe chamada de compostos oxigenados. Lembrando que isso aqui é apenas uma aula de tira dúvidas, uma aula extra, só para vocês poderem ficarem curiosos ou não. E aí, observa aqui, olha aí, no centro eu tenho uma hidroxila e eu tenho esses dois R's, né, que seriam radicais, tá? Seriam o restante da cadeia. E com apenas um oxigênio ou dois oxigênios, eu consigo montar outras funções orgânicas, tá? Por meio de reações orgânicas. Então, a partir de agora, nós vamos ver um pouquinho de reações orgânicas, tá? Então, aqui, observa que com a presença de um elemento diferente, que no caso é o oxigênio, eu consigo montar uma infinidade de estruturas, né? Uma infinidade de compostos orgânicos, tá? Então, apresento para vocês, de curiosidade, né? Vamos ser curiosos, compostos oxigenados, tá? Esses compostos oxigenados é porque eles estão na presença de oxigênio. Detalhe que na nomenclatura segue todo aquele termo corretinho que eu falei para vocês, só que ao final, para indicar que eu estou falando de um álcool, ao final eu coloco a terminação ol, tá? Terminação ol. Antes era o, agora é ol, tá? E aí vem os dois tipos de álcools, né, que nós utilizamos, dois tipos de etanol que nós utilizamos. O etanol formado pelo craqueamento do petróleo. Então, observa aqui que eu tenho um eteno. Cadê o meu cursor? Eu tenho um eteno. Esse eteno, ele é um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto, ele é proveniente do petróleo. Eu tenho um eteno. E por um processo de hidrólise, né? Hidro, água, lise, quebra. Por um processo de hidrólise, eu tenho a formação do etanol, tá? Que é utilizado como combustível. E do ladinho, eu tenho a formação do etanol pelo método da fermentação, tá? Que é o que as pessoas, vocês não, que as pessoas consomem como de forma recreativa, tá? Então, molha a garganta. A sacarose, que é obtida da cana-de-açúcar, ou obtida de leveduras, obtida de verduras, frutas. Essa sacarose, ela é colocada em água, na presença de enzimas e bactérias, vai formar a glicose, né, a frutose, ou seja, quebra, tá? E pela enzima zimase, essa glicose e essa frutose forma o etanol e o gás carbônico, ou seja, é um processo
totalmente diferente do processo do craqueamento do petróleo, tá? E aí, essa que é a diferença, tá? Ah, professor, mas os dois são etanol. Eu não poderia consumir ele? Pode. Como eu falei diversas vezes em aula, você pode consumir tudo que você quiser na sua vida. Algumas delas apenas uma vez, tá? Então, o problema do etanol, pelo método do craqueamento, é que esse processo ele não é 100%. Por mais que passe por um refino ali, esse processo ele não é 100%. Então, um restinho ainda de petróleo vai ficar ali, um restinho de hidrocarboneto vai ficar ali. E a gente vai ver lá embaixo que esse hidrocarboneto que ficou, o restante, ele tem que ir para algum lugar. E para onde que ele vai? Fígado, tá? E aí ocorre todo um processo, tá bom? Então vamos falar sobre o metabolismo, né, do álcool em humanos. No caso, vamos falar do metabolismo do etanol, tá? Então, ah, o nosso corpo, ele produz proteínas, vitaminas, açúcares, ele processa, e ele, às vezes ele consegue produzir, às vezes não, ele precisa disso para se manter vivo, tá? E aí o que acontece? Não é que tudo que eu posso ver, não vai me fazer mal, não é tudo que eu posso botar para dentro, tá? Por exemplo, chumbo, gasolina, arsênio, álcool, amônia, as dioxinas, álcoois, apesar de ser conhecidos há mais de 4.700 anos e serem produtos naturais, orgânicos, eles fazem extremamente mal para a nossa saúde, né? Fora os que foram derivados desses produtos, como cigarro, cocaína, merla e assim por diante, os produtos sintéticos, tá? Mas o que que vai acontecer no momento que o etanol passa pela boca e, né, e entra dentro do nosso corpo, né? Então, a gente vai entender aqui rapidamente a absorção, distribuição, metabolismo até a sua eliminação, tá? Então, o que que vai acontecer? Esse é o caminho que vai acontecer com o etanol no organismo. Entrou pela boca, passou pelo esôfago e pelo estômago. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção aqui para vocês é que qualquer quantidade de etanol ela é prejudicial ao corpo humano, qualquer quantidade, porque o etanol ele é extremamente ácido, tá? Ele tem uma acidez extremamente alta, então qualquer quantidade é tóxica para o nosso corpo. Então ele vai queimar literalmente esôfago, estômago e o fígado, intestino, ele vai causar vários malefícios, tá? Mas vamos lá. Chega no estômago, 20% vai para o sangue, os 80% vai para o intestino delgado. Sendo que esses 20% que foram para o sangue vão para todos os tecidos do corpo, fígado, cérebro, rins e coração, e o que foi para o sangue, né, para o intestino delgado, vai cair no sangue novamente, ou seja, 100% disso 100% que você consumiu, você não. Vocês não fazem isso, tá? São outras pessoas, pessoas que consomem etanol. 100% do etanol consumido vai cair no sangue, tá? Ou seja, 100% disso vai para todos os tecidos do corpo, fígado, cérebro, rins e coração. Rapidamente, o seu corpo ele tenta eliminar 10% disso, tá? Mas aí ele não dá conta. Então, o restante ele vai ter que metabolizar pelo fígado, tá? Aí que é o problema, tá? Porque não é, aí a gente entra num um problema social, porque é costume vocês não, mas outras pessoas sim, consumirem o etanol em grande quantidade e em um curto espaço de tempo sem tomar água, sem comer
Ou seja, o seu corpo não tem açúcar suficiente para poder realizar um processo de metabolização, um processo de quebra, tá? Um processo de lise, tá? E aqui está um desenhozinho todo bonitinho, né? O nosso corpo ele vai tentar eliminar esse agente tóxico, né? Só que ele não vai conseguir consumir tudo, né? Se essas pessoas que estão consumindo etanol não estiverem alimentadas, não estiverem hidratadas, ele vai ter um sério problema para eliminar isso, tá? Essa eliminação vai ocorrer por pulmões, tá? Pela respiração, rins, suor e pelo fígado, sendo que esse tadinho é o que mais sofre, tá? O cérebro, né, sem defesa, ele continua com a sua festa particular. O que que significa isso, né? O que que essa piadinha significa? Ele vai tentar te alertar que tem alguma coisa errada. Como assim? Ele modifica a sua visão, ele modifica a sua audição, ele modifica o paladar, o olfato, o tato, tá? A pessoa não consegue mais distinguir distâncias, fica tudo borrado, tá? Não é raro a gente perceber pessoas que estão sob o efeito de etanol verem duplicidade, né? Duas vezes alguma coisa. E se ele não consegue nesse primeiro momento, aí ele passa para a parte 2. Nessa parte 2 ele começa a embaralhar as informações. O pensamento fica confuso, a fala fica totalmente desconexa, né? A pessoa continua insistindo ao consumo do etanol. Ele passa para a parte 4. Parte 4 é ele altera as emoções. Né? A pessoa começa a ficar, ela ri, chora, fica agressiva, deprimida, tudo isso ao mesmo tempo. E isso é uma tática do cérebro, tá? Porque ele tá falando o seguinte, cara, esse cara tá ingerindo uma coisa que tá matando a gente. Vamos fazer essa criatura parar de alguma forma. E ele vai tentando, né, por esses protocolos, fazer a pessoa parar, tá? Se ela, se ele não consegue, aí ele entra no estágio 5, que é a perda de controle, tá? Fala assim, bem, se mexer no pensamento, mexer na visão, mexer na emoção, não tá resolvendo, vamos fazer essa pessoa começar a cair. Aí a pessoa começa a cair, começa a perder o equilíbrio, né? Nesse estágio 5 aqui, a gente chama de estágio alfa, tá? O que que é o estágio alfa? O estágio alfa é um estágio onde a pessoa ela é desligada. O cérebro fala, ó, não dá certo, não deu jeito, essa criatura quer matar a gente, então o que que a gente vai fazer? Desliga ele. É que dá o apagão, né? A pessoa apaga. Esse apagão é o último recurso que o cérebro tem para fazer com que a pessoa pare de vez de ingerir coisas tóxicas para dentro do corpo dela, né? E aí o que acontece? A utilização constante dessa bebida, né? Ela vai dar um nó no seu hipotálamo, tá? Nessa região aqui. Ou seja, essa mesma região que vai controlar o desempenho e as funções sexuais. Então, nada vai funcionar direito, tá? Com a utilização constante desta bebida, tá? Lembrando que eu tô aqui, não estou ah, fazendo uma caça às bruxas ao álcool, tá? Às bebidas etílicas. A gente precisa disso aqui como conservante, às vezes como medicamento. O que eu estou aqui criticando, né, para vocês, eu estou criticando é a utilização de forma desregrada, tá? 5% é eliminado pela urina, tá? Por isso que vocês percebem que muitas pessoas, quando estão consumindo, elas vão muito ao banheiro. E aí, essas pessoas entendem assim, eu estou tomando um líquido, então eu estou hidratando. Não! Lembra que eu falei lá em cima que aquilo era ácido? Você está perdendo água.
Você está se desidratando. Por isso que no dia seguinte, essas pessoas elas têm dores de cabeça, né? Dores de cabeça, náusea, vômito. E aí elas correm na farmácia e compram aqueles Engov, compra aqueles negocinhos e que é outra coisa barbarizante, porque o seu fígado está sobrecarregado de tentar eliminar essa substância tóxica de dentro do seu corpo. Aí você vai e soca mais coisa ali dentro para ele poder metabolizar. Bonito, essas pessoas, não. Essa grande perca de água vai causar desidratação, causando a desidratação, vai causar toda a ressaca no dia seguinte, tá? 5% do etanol é eliminado pelos pulmões, daí entra a função do bafômetro, tá? Porque o bafômetro ele faz um processo que a gente pode até realizar em sala de aula, que ele faz um processo de oxidação das moléculas de etanol que são aspiradas, né, pelo corpo, né? São eliminadas no processo de respiração, tá? E o restante é eliminado pelo fígado, né? Tadinho, como eu falei para vocês, o fígado é o que mais sofre nesse processo, tá? Ele vai transformar esse etanol em uma coisa menos prejudicial, tá? Aí aqui tem mais ou menos o que que acontece, né, ali ah, com a utilização, né, dessa bebida. Cerveja. Lembrando que eu vou separar uma aula específica para falar sobre ela, porque isso aqui deu um problema para o Brasil, não tem nem 3 anos, tá? Esse problema, a cerveja. Um copo seria mais ou menos de 3 decigramas de etanol por litro de sangue. O tempo para eliminar um copo, aí esse um copo, professor, seria de quanto? Aí que tá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Tem um problema muito grave, porque é o seguinte, não existe dose padrão brasileira, tá? Ou seja, esse um copo pode ser 500, 250, não existe um padrão, tá? Então, esse copo que vocês vão ler aqui, eu vou colocar do lado aqui qual seria, deixa eu só confirmar, mas a dose padrão brasileira de cerveja, vamos verificar aqui, dose padrão, e é assim que a gente faz a aula, gente, é na hora mesmo. Deveria ter pegado isso antes? Deveria. Dose padrão, dose padrão de álcool. Depois eu mando essa imagem para vocês, mas vamos lá. As doses padrões de álcool. Como eu falei para vocês, a dose padrão ela é padronizada de país para país, tá? Não existe um padrão internacional de bebidas, tá? Nesse caso, eu estou procurando a brasileira, tá? A dose padrão brasileira fala o seguinte, ó, que um copo de cerveja equivale a 350 mililitros. Isso, uma dose de cerveja. Para vinhos, essa dose, né, esse cálice, seria equivalente a 150 mililitros. Já para bebidas destiladas, aí as destiladas entram cachaça, uísque e vodka, elas entram para 45 mililitros a dose.
padrão brasileira. Essa dose padrão brasileira, ela é equivalente a 14 gramas deste material, tá? Então, 45. Isso aqui tudo equivale a 14 gramas. Isso para o Brasil. Aí é o seguinte, então vamos trabalhar então com o que a gente tem. 350 então mililitros de cerveja, o corpo dessa pessoa precisa mais ou menos de 2 horas e meia para eliminar somente 350 mililitros disso, tá? E cerveja, pessoal, cerveja, vinho, é carboidrato, tá? Então é como se você estivesse comendo alguma coisa com açúcar, tá? Quantidade de calorias que essa pessoa está ingerindo em 350 mililitros é 850 quilocalorias, tá? A cachaça precisa de em torno de 3 a 4 horas, vinho mais ou menos 1 hora e meia, whisky, vodka de 3 a 4 horas para poder metabolizar apenas uma dose, ou seja, no caso da cerveja, 350, 45 para a cachaça, whisky e vodka, e para o vinho, 150 mililitros. Aí eu pergunto para vocês, se vocês forem no bar, hoje é domingo, se vocês forem no bar, passar na frente de um bar, o pessoal tá tomando apenas um copinho, né? Eles pararam num copo só, né? Pararam, pararam muito. Então, o que acontece é o seguinte: a etanol entrou dentro do corpo, ele vai ser transformado em acetaldeído, tá? Esse acetaldeído é que é o veneno para o seu corpo. Seu corpo identifica o veneno justamente aqui, ó, no acetaldeído. E esse acetaldeído, ele é extremamente tóxico. E aí ele é mandado para o fígado tentar transformar ele em alguma coisa que não seja tão tóxica, tá? E aí, por um processo de metabolização, ele transforma este acetaldeído em acetato, que é um pouquinho menos tóxico. Depois desse acetato ser produzido, ele é metabolizado novamente em acetil, tá? Esse acetil, ele é liberado na forma de urina, tá bom? Então, a primeira etapa, aqui eu deixo o professor de biologia explicar melhorzinho para vocês. Nós temos primeiro o álcool desidrogenase, que vai realizar aquele processo de transformação do etanol para o acetaldeído, tá? Depois nós temos o citocromo P450, e depois a gente tem a catálise, tá? Então, observa que, de forma geral, álcool por uma enzima, que é a álcool desidrogenase, é transformado em acetaldeído. Acetaldeído é esse, depois vai realizar todo aquele processo para tentar ser eliminado na forma de um acetato, que é mais que ele é ele não é tóxico, tá? Isso aqui, no caso, é todo o processo que vai ocorrer dentro do seu corpo, tá? O citocromo e a catálise, em caso de bebedeira crônica, eles que vão entrar em ação, tá? Para tentar eliminar o mais rápido possível, tá? E para garantir a sua sobrevivência, tá? Então, eu coloquei aqui bonitinho a reação para vocês, mas essa reação eu vou explicar melhor em sala de aula, tá bom? Beleza. Aqui tá. Vocês lembram que eu falei para vocês que não tem um padrão oficial? Olha aqui, ó. 30 miligramas, uma ou duas doses. Viu a diferença? Né? Então, essa informação que eu peguei aqui de 350, de 45,
ela é de 2022, se eu não me engano. Esse meu slidezinho aqui tá um pouquinho antigo, tá? Porém, o que acontece, né? O efeito do etanol, ele é padrão, tá? Apesar do nível de álcool, do nível de etanol no corpo não ser padronizado, o efeito é padrão. Nos primeiros momentos, o hálito alcoólico vai ter a presença do hálito alcoólico, desinibição, mudanças sutis no estado de humor e uma sensação de euforia e excitação. Esse é o primeiro estágio. A pessoa continua, ela começa a perder a coordenação motora, ela não tem menor capacidade de processar informações e, na verdade, a partir daqui, ela já é proibida de dirigir, tá? Não é a partir de 3 a 4 doses, não, tá? Então, a partir de, acho que é 0, alguma coisa, a pessoa não pode mais pegar veículos, tá? Ela continua, ela tem compromete atividades motoras, ela fica visivelmente bêbada, ela começa a cambalear, continua, ela tem náusea, vômito, fala arrastada, a visão fica dupla, ela continua, lapso de memória, sonolência, sensação de anestesia, ela continua, insuficiência respiratória, coma e a possibilidade de morte, tá? Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês aqui, somente mesmo como curiosidade, que é a parte que eu falei para vocês que eu vou fazer de vez em quando, é trazer para vocês algumas informações que não tem como eu passar em sala de aula por causa do nosso tempo, tá? E aí eu prometo para vocês que vai ter uma aula que eu vou explicar sobre a cerveja e por que que o Brasil quase que entrou numa crise diplomática com ela, tá bom? Então, meus amados, meus queridos, um forte abraço para vocês, sejam curiosos e até a próxima aula. Tchau, tchau.